Cris. Já vou te chamar. Oiê. Oi, Flor. Como estás? Tudo bem, e tu? Tudo? Tá conseguindo me ouvir? Divinamente. Tá. A luz é minha que não tá, não tem luz? Tá escuro? É meu, será? Quem sabe se Peraí. tu vai ali Hum, hum. naquela barrinha superior ali. Mas não tá igual a outro dia. O que será? Vê se tu te acha aí. Enquanto isso, eu vou mandando uns aviõezinhos aqui, tá? Manda, manda que eu tô. Não tá igual, mas tu tá me enxergando direitinho? Tô. A, a minha tá um pouquinho escura. Tá, mas eu vou abrir aqui o meu computador para ver o do Michael enquanto tu dá as Tá. coisas e agora eu já vejo. Tu tá me ouvindo bem? Tô. O áudio tá ótimo. Não tem nenhum barulho? Não tem. O Ótimo. fone realmente faz com que fique Fechado? mais, mais direcionado, assim, fica mais nítido, sabe? Tá. Sabe que aqui na minha tela diz assim: Hum, estamos com problemas para carregar esse vídeo ao vivo. Tente novamente mais tarde. Nada a ver? Ai, que eu não entendo muito. mas eu nunca vi isso. Tá, então eu acho que quem sabe eu saia e retorne. O que que tu acha? Eu acho. Tá, vou fechar aqui, tá, Florzinha? Tá bem. Vamos para os ajustes finos. E olha que Mercúrio nem tá retrógrado, hein? Tá, vamos ver. Vou te chamar de novo, Cris. Vamos ver. Ah, agora sim, tudo. Ah, Uau! mas então vou te dizer uma coisa: esse teu telefone aí tem uma manha, ele não entra de primeira, ele tem que dar uma voltinha. Ele deve ter a mãe. Deixa eu Eu entrar no. acho. Vou pôr o mapa aqui do Maicon. Tá. Quem tá Maicon. com a gente aí tá tudo certinho? Estão ouvindo bem? Estão enxergando bem? Dê um feedback, por favor. Perfeito. Já consegui. Tá. Ótimo. Estão entrando? Podemos. Estão entrando. Podemos? Uhum. Então vamos lá. Estamos mais uma vez aqui reunidas neste espaço democrático, eu ia dizer, mas eu acho que não cabe muito essa palavra atualmente. É, Vero. E tô com a minha amiga Cris Gomes Vamos lá. para a gente estudar mais um pouquinho de astrologia. Nossa proposta para o dia de hoje é dar uma olhadinha no mapa do Michael Jackson. É interessante a gente fazer esse estudo assim do mapa de pessoas a quem a gente conhece pelo menos um pouquinho, porque daí a gente vai enxergando o quanto as coisas, as informações vão casando, né, Cris? Sim. E aí fica o aprendizado aqui para todo mundo que está nos acompanhando agora nessa live. Bem-vindos Perfeito. quem está entrando aí. Já fica o nossa, as nossas boas-vindas a quem vai nos assistir depois também. E então te passo a palavra, minha amiga, para tu dar o teu oi. Tá bem. E aí nós começamos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa nossa live,
que seja um momento de compartilhar bem agradável entre nós. Muito felizes por estar aqui. Meu nome é Cristina, para quem está assistindo pela primeira vez. Sou terapeuta de florais, sou astróloga e faço uma parceria com a Paty, né? Uma parceria que a gente começou agora junto nessa troca. Sejam bem-vindos. É uma parceria bem abençoada, graças a Deus. É verdade. É verdade. Bom, então olha só. Quem tá com a gente aí, se puder dar um oizinho, dizer se tá funcionando tudo direitinho, já tem uns coraçõezinhos subindo aí, mas eu queria saber se o áudio tá legal, se a imagem tá legal, que a Cris já teve que sair e voltar. E fiquei sem abrir o mapa dele aqui, só um pouquinho. Uhum. Ah, mas tem uma coisa que eu queria falar antes da gente entrar no mapa do Michael Jackson. Porque, tudo certinho. Obrigada, Lu. Obrigada pelo retorno. Ah, que bom. Sabe que hoje eu tô fazendo um livro de física quântica com a professora Eliane Xavier. Obrigada, Gê. Obrigada pelo retorno. Tô fazendo um curso de física quântica com a professora Eliane Xavier, autora deste livro aqui, O Quantum Primordial. E olha só, ela é física, tá? É uma cientista. E ela é praticante budista já há muitos anos. Que lindo. E aí, olha só a ideia generosa que ela teve de escrever um livro explicando a física quântica para leigos. Ah, que maravilha. E o subtítulo diz assim: O encontro da ciência, da espiritualidade e o autoconhecimento. Então, e agora essa semana, terça-feira, eu tive uma aula bônus do curso ao vivo, onde ela falou sobre física quântica e reencarnação. Ah, que lindo. Gente, vocês não têm noção, porque quando a gente tem assim uma mente muito acelerada, quando a gente gosta de estudar, e aí as coisas da nossa fé, aquilo que aquece o peito, sabe? Vai encontrando o mesmo calor confortável assim para a mente. É isso aí. Ai, Cris, eu terminei aquela aula e eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou dormir agora? Porque a minha mente tá a mil. Fizeste uma viagem. Então, nossa, nossa. E aí lá pelas tantas ela estava falando sobre a caixa, eu sou leitora de registros akáshicos, e aí vem uma física me falar sobre a caixa. Aí eu achei aquilo tudo assim Que fantástico. fantástico. É, maravilhoso. Eu não vejo jeito de arrumar os cabelos hoje, porque Ai, somos duas. Então tá, eu me, leão com ascendente em leão. É, a nossa eu Juba me, hoje tá, não tá, né? não tá. Então, eu tinha que Igual. escolher entre escovar o cabelo e fazer lanche, daí eu preferi comer. Tá, tamo a dupla acertada. Ah, Ai, olha o que a G tá dizendo, uma resenha dessa aula seria lindo. G, tu sabe que eu sou meio metida, né? Oi, mãezinha. Eu sou ai, meio linda. metida, né? Eu fiz uma live há um tempo atrás explicando o que que é o tal do salto quântico. Porque eu fui buscar nos livros e eu fui estudar sozinha. Agora eu tô fazendo o curso porque daí ficou muita coisa solta e eu precisava, né, criar uma conexão entre elas. Mas tem lá no meu canal do YouTube uma live onde eu falei sobre salto quântico Ah, que lindo. e, e aí dá total essa noção, assim, da coisa, sabe? Da Então, coisa. olha só, da coisa toda. Muito Gente, bom. aí, mas ó, não entrei no Michael ainda por causa disso. Tá. É, dentro do livro, logo no começo, ali no início, ela cita o Einstein, de quem nós falamos na live anterior. Ah, Quem que ainda não legal. assistiu, pode buscar tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, que já tá salva lá, tá? Então, tem o link para o YouTube no meu link da bio, tá?
Olha só as frases textuais que ela colocou do Einstein aqui. Ah, que Ele lindo. dizia assim, ó: Deus futuramente será assunto da ciência. Hum, Não é uma que lua em lindo. Sagitário isso? Total. Que Aí, olha o que ela lindo. está fazendo aqui, ó. Vem uma cientista escrever sobre o encontro da ciência, espiritualidade e autoconhecimento. Ele Tu foi sabe, profético quando ele disse isso, né? E já está acontecendo. existe um livro, deixa eu te interromper. Se não me engano, se Claro, chama Mente Divina, se não me engano. Tá? Eu posso já quero. na próxima live eu mostro ele, eu vou separar, tu me lembra? Tá. E ele é isso, ele fala, é um psiquiatra formado, com formação em psiquiatria, e ele escreveu esse livro porque ele diz da importância de juntar a ciência, né, com a espiritualidade, Ai, né? coisa mais linda isso vindo de um Esse, psiquiatra, né, sim, Cris? ele conta casos ali e explica ele como psiquiatra fazendo essa união da espiritualidade, mente divina, se não me engano. Na próxima live eu também mostro. Muito Bárbaro, interessante. bárbaro. Porque realmente esse encontro tem que acontecer, não, não se separa a ciência e a espiritualidade, né? Não existe isso. E eu digo até se os médicos, que às vezes tem médicos que são, né, que são mais acolhedores com essa questão. Mas se os médicos se abrissem, uau, Claro. não tem como. É uma Sabe coisa que não pode que se negar. Uhum. essa semana eu fiz o primeiro atendimento com uma moça de terapia floral de Bach, que ela tem um diagnóstico assim bem severo. Daí eu fui Uhum. buscar compreender na metafísica da saúde o que aquele diagnóstico Uhum. significa. E aí, quando nós somos rígidos, o nosso corpo vai enrijecer. Quando Total. nós não falamos aquilo que fica entalado aqui, a nossa voz vai sumir. Quando Total. nós nos negamos a ver e ouvir, os nossos sentidos da audição e da visão vão falhar. Então, essa compreensão a gente precisa ter. E essa abertura nós precisamos ter. E não são só os médicos, qualquer pessoa que trabalhe com saúde. Eu falei outro Perfeito. dia para a Camila, que estava conosco na última live, que ela Uhum. é nutricionista. Eu Uhum. disse para ela assim, ó, aconteceu certos movimentos na minha vida e eu comecei a emagrecer. E eu respondi, Camila, o que eu comia antes eram os meus problemas. Uau, com Então, quando certeza. tudo isso que vem para o corpo está só manifestando as nossas emoções. Que Então, quando a gente interessante. tiver, fale. No final da nossa live, eu tenho algo que hoje eu estava meditando durante a tarde e durante a minha meditação veio para a live uma coisa, isso que nós vamos conversar e que tem muito a ver assim com aquilo que eu me alimento. É uma coisa muito interessante que nós vamos conversar. Perfeito. Olha só como o Perfeito. campo nos puxa. Tá vendo? Tá. Amém. É verdade. E aí, olha só, outra coisa que representa bem a lua do Einstein em Sagitário. Quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto é detalhe. Ai, que bonito. Gente, eu fiquei Ele, emocionada quando eu vi isso aqui. imagina, eu chego a me arrepiar. Aham. Eu tenho Que que querer, louco, eu vou né? ver esse livro também. Muito bom. Ah, é muito bom. Muito bom. Então, Que. olha só, vamos para o nosso tema Uau. da noite? Vamos lá. Então tá. Michael Jackson. Antes da gente começar a falar do Michael Jackson, eu gostaria de fazer uma. Olha a Camila chegando aí. Acabei de falar em ti, Camila. Depois tu assiste. Ah, claro. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma, uma, uma brincadeira com o pessoal que já está conosco aqui, Vamos ver. que sugerissem o seguinte: qual vocês acham que é
o que era o signo solar do Michael Jackson. Esse signo, esse horóscopo de jornal, qual Boa. vocês acham que era o signo solar? Porque assim, era um cara criativo, né? Era um artista. Perfeito. Então, tem alguns assim, como a gente vem desse olhar estereotipado. Ai, o que sobrou para mim, diz ela? Não, eu só disse, só contei de uma conversa nossa outro dia, que eu te falei que eu tava comendo meus problemas. Sobrou para mim, na Legal. verdade. E mostra. Então nos digam, qual vocês acham que era o signo solar do Michael Jackson? Perfeito. Vamos lá, ótimo. Porque quando nós resolvemos falar sobre essas duas criaturas geniais, o Einstein e o Michael Jackson, a gente teve. Eu tive uma grata surpresa com o signo solar dele. Ah, olha só. Eu já Você fazia uma ideia? desconfiava. É Eu já mesmo? assim, pelo aspecto físico, Ah, verdade. né? Ali me soava algo. É. Vamos lá. 7 pessoas nessa live e ninguém tá. Uau! Por que Olha tu só. acha isso, Camila? Queremos saber, Mas, Camila. mas O que ela que tu tá acha? falando porque ela é. Tá puxando brasa pro assado dela. Por que será que ela acha? Olha a outra também. Por que vocês acham isso? Ai, que alunas bonitas essas. Não, tão demais. Também acho. Quero saber por quê agora. Justifiquem agora. Nós queremos uma A Camila justificativa. tá só puxando a brasa pro assado dela, ó. Ah, exatamente, ela Porque o achou. cara era talentoso, inteligente, Inteligente, criativo. Ó, só criativo. tem virginiana nessa live. Mas Olha que a outra puxando coisa! a brasa pro assado dela. Tá certo. Metódico, detalhista. Olha lá. Uau! Olha só. Não, tô orgulhosa dessa gente. Eu também, sinal que nós estamos bem. São É bonitas. exato. Ai, que Metódico, lindas. organizada, Metódico, organizada. detalhista. Tem Tem Ariano. Ariano também. Bem-vindo, Ariano. Com Que bom. certeza. Gente, olha só. Vamos dar início à conversa, então, que essa nossa introdução já tá longa demais, né, Cris? Tá, Gente, esse cara, o Michael Jackson, de fato era um virginiano, tá? de fato. E eu juro para vocês que eu me surpreendi muito com isso, porque eu via nele para mim ele era um leonino, porque tinha ali tanto fogo que depois estudando o mapa dele, eu compreendi o seguinte, que não era fogo, era compromisso. Porque o cara começou a trabalhar com 5 anos de idade. O pai e a mãe eram músicos, né? Não profissionais. E aí, um dia alguém observa as crianças, os filhos cantando. O Michael era o 7º de 9 filhos. E aí alguém observa os filhos cantando e diz assim, olha, teus guri levam um jeito. E aí o pai deles começou, o pai deles era como se chama? Um produtor musical, tá? E aí o pai deles começou a produzi-los. Então, o que eu vi ali daquela imensa criatividade, na verdade, era resultado do compromisso que ele tinha com a própria arte. E olhando para o mapa dele agora, eu entendo isso. O que tu acha, Cris? Claro, e o que tu enxergou também ele tem uma stellium dele em Leão. Ele tem 3 planetas, tá? Ali em Leão, inclusive a gente sabe que Leão é o artista, é o astro.
né? E ele tem uma Vênus ali, deixa eu ver, ele tem uma Vênus, ele tem um Mercúrio e ele tem um Urano. Então há Uhum. um destaque da criatividade de Leão e da capacidade dele artística, de ir para um Uhum. palco, né? Então quando a gente enxerga ele ali, ele realmente ele brilha no palco. Tem uma estela em Leão, né? Tem muita coisa em Claro. Leão. Então, o que tu conseguiu enxergar, claro, este homem que brilha, que, que é um artista e que faz sucesso, né? Sim. Completamente, claro. É nítido no mapa dele muita coisa em Leão. E muita coisa, ah, eu diria que a Vênus em Leão ali, ela traz Ah, aquele. com ela- certeza. A Vênus em Leão falava muito mais comigo do que esse Sol em Virgem. claro, porque é uma Vênus que se projeta, né? Além dele ser ascendente em Libra, e que ela põe ele assim de uma forma muito sedutora e encantadora com a Uhum. música, né? E um Urano ali que muito mais forte, né? Porque o Urano tem esse e ele tem, né? Ele entrava para um palco, ele mexia com a gente. É esse Uhum. poder do Leão, realmente, dá Uhum. para se enxergar. Tu não enxergava o Sol por isso, até porque é um Pensa. Sol. É só um Sol, só, não é só, mas é só um Sol em Virgem, um Plutão em Virgem, e o Virgem tem essa energia de contenção um pouco, porque é terra, o que tu via é essa explosão de Essa criatividade e de explosão. arte. É. Claro, é isso que tu via. Perfeito. Sabe que a primeira vez que eu fiz um workshop de astrologia, que foi com a professora Dora, ela falou uma frase que eu amei e que agora aqui faz todo sentido. Ela diz assim, ó: os leoninos são criativos, mas eles não se comprometem com a sua criatividade. Eles botam o filho no mundo, mas quem cria é o virginiano. Hum, Então, olha o que esse cara fez. Ele botava o filho no mundo e criava, porque ele tinha essa força toda em leão com certeza. E e tinha fazia esse compromisso e essa responsabilidade de criar. de, Perfeito. de que lindo, né? Muito bom, claro. Tu enxergava muito esse leão. Perfeito. Hum, Não tem como. Até porque uma Estela, ela faz isso. É um sim, bota Ela uma nos leva, potência ali. claro, e quando a gente olha o mapa, quando a gente enxerga o mapa, há um agrupamento ali, há uma força que aparece muito e que se destaca no mapa. Para isso é mistério. São três ou mais Uhum, planetas que estão ali. Então, realmente é um acúmulo ali de energia. E que a energia é sentida. E tu, como claro. pisciana, captou essa energia. Hum, Por isso tu enxergava assim. é. Uhum. E tu quer falar alguma coisa ou eu posso seguir aqui? A infância, tu já falou? Para a gente falar? Não, não Ah, falamos. tá. Pode começar. Não, tu pode começar e eu entro com a infância. Tá. Quando a gente pensa no Michael Jackson, vem à tona, vem assim à mente, né? Todas as Uhum, questões todas as acusações que ele sofreu de, de um comportamento inadequado em relação a crianças, né? uhum, Palavras que a gente não pode usar aqui na rede, senão a live uhum, cai. claro. E, bom, aí eu fui buscar né, numa biografia breve dele assim na internet, ele foi inocentado de todas as acusações que lhe fizeram, tá? Só que aí a gente precisa conectar isso aí com algumas questões. A primeira delas é social, né? Era um cara com muito dinheiro. Onde tem uma pessoa com muito dinheiro e ingênua como ele era, depois a gente vai ver aqui, vão vir aqueles interesses escusos, né? Só que assim, ó, por que é que o Michael Jackson fez uma uma propriedade chamada Neverland, que onde ele colocou até uma roda gigante, tinha um parque de diversões lá dentro, né? E por que que ele tinha tantas crianças em torno dele? Aí a gente precisa pensar no fato de que ele começou a trabalhar com 5 anos de idade.
Aham. Então ele não teve infância, né? Foi privado da infância. E até tem uma frase dele numa entrevista que ele diz assim, ó, é difícil você crescer na frente de 1 bilhão de pessoas, porque ele foi super famoso desde sempre, né? Então significa dizer que lá na idade adulta foi quando ele tentou resgatar a infância que lhe foi privado, né? Aí a Cris agora comenta sobre o mapa, Cris, nesses aspectos aí. Sim, eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que olhar é que a casa 4 dele, ela entra ali na entrada, e a boa parte dela é do signo de Capricórnio, tá? Então, se a gente for, tá relacionado com o pai dele, tá? Então, Capricórnio, a gente sabe pela história dele que ele teve um pai muito rígido, né? Que o colocou nessa situação desde os 5 anos e praticamente, vamos dizer entre aspas, o obrigava a ter uma certa demanda dessa que ele não teve aquela infância que ele deveria ter aos 5 anos. Uma criança sobrecarregada com o trabalho. Tá? Quando a gente vê um Capricórnio de casa 4, a gente vê um pai bastante rígido, né? Que está muito voltado por trabalho duro, né? Então passou essa mensagem para ele, né? De que ele tinha que, mesmo com 5 anos, produzir, ganhar dinheiro, porque isso dava recursos, tá? E tem a ver com prestígio e posição social, porque Capricórnio tem a ver com a casa 10. Só que uma coisa que a gente tem que entender, quando a gente faz mapa, que a nossa casa 4 vai ali representar o nosso pai, a casa 10 nossa mãe, e aí variando conforme a gente vê no mapa, também ela significa que no fundo, eu tenho uma energia que é dele. Então ele tinha também uma certa rigidez, atraiu um pai Uhum. rígido, porque a gente não pode esquecer que o mapa é dele. Aparece o pai, mas aparece no fundo qual é a estrutura dele. Tá? Isso é uma das coisas. A outra coisa que ela falou, a Paty, e eu assim, toda essa. Eu vou falar umas coisas que são um pouco, vamos ver, importantes da gente considerar no sentido seguinte. Ele era um virginiano, tá? Essa era a essência dele, o Sol. A gente já falou sobre, e eu vou falar porque eu sinto de falar, tá? A gente já falou que o virginiano tem um potencial enorme de metódico, raciocínio, inteligência, isso tudo tá. Mas existe a questão aquela da crítica e da boca, tá? Tudo que eu falo é uma energia. E às vezes a gente tem que entender que na vida da gente, ninguém é vítima, né? Então, por exemplo, essa é uma posição importante, né? Então, sempre quando acontece algo com a gente tem que entender que tudo é resultado de colheitas, tá? Vidas Uhum. passadas, vida presente, é fato, né? Então, no momento que eu tomo consciência que eu estou vivendo uma situação e que ela me serve de alguma forma para mim me transformar, ou me corrigir, ou melhorar, reparar aquilo que houve na minha vida, então o que eu percebo é quando, assim, é forte que eu vou falar, mas ele foi inocentado de todas as calúnias, porque o que houve com ele foram calúnias, né? Ele foi inocentado. Então, se ele foi inocentado, não são verdades. Só que vamos olhar no fundo de pano, e eu não estou dizendo que isso aconteceu ou não. Pode ser que tenha ocorrido numa vida passada, que ele talvez tenha manuseado a energia do virginiano de uma forma inadequada. Isso existem consequências. E aí eu associei com outra coisa. Por exemplo, ele tinha aquela doença de pele que a gente conversou, né, Paty? Vitiligo. O vitiligo, que é uma doença na pele, tá? E eu assim, ó, eu costumo dizer sempre que é muito importante a responsabilidade da nossa fala, a responsabilidade do que a gente diz, tá? E uma das coisas que eu estudo e aprendo
é que a gente não deve falar mal dos outros, ok? Até mesmo assim, outro dia eu E ouvi, nem de nós mesmos. perfeito. Quando a gente participa de algo que tu tá ouvindo que estão falando mal de alguém, de preferência não participa. Porque isso tudo é energia. Então, o quanto é importante, aonde eu tenho virgem no meu mapa, eu cuidar, ou se eu sou virginiano, eu cuidar essa estrutura. Porque uma das coisas que eu também aprendi, e aí vai da observação, porque é o que a Paty hoje a gente conversava de tarde, o quanto a astrologia pedia a nossa observação. Ó, ela está falando que doenças de pele, pelo olhar de Aureda, é A kármico. Ayurveda. Ayurveda. Ayurveda Ai, desculpa. a Camila está se formando terapeuta Ayurveda também. Perfeito, perfeito isso que ela está falando. Porque a mim me dá a impressão, pelas observações, que questões de pele, muitas vezes tem questão, assim, eu vou dizer assim, eu sei que é uma coisa forte, de maledicência. Porque a Uhum. gente tem que entender que o ser humano, nós todos somos filhos de Deus, tá? As pessoas que o mundo inteiro são, se a gente fosse pensar assim, arquetipamente, são nossos irmãos. Pensa numa mãe e num pai que ouve falar mal do seu filho. Quando a gente fala mal de alguém, nós estamos ofendendo a Deus. A gente tem que ter essa consciência. Estamos ofendendo um filho dele, né? O cuidado dos julgamentos. Ele tinha uma casa 4 em Capricórnio. Capricórnio passa muito por julgamentos. Uhum. Então, no fundo, talvez ele viesse resgatar, através de toda essa experiência, de sofrer uma calúnia, entendeu? Do quanto eu tenho que cuidar que o meu teto é de vidro, igual ao do Uhum. vizinho. E trabalhar essa questão, né? Porque são questões que deve ser muito difícil passar por uma calúnia. E ele foi Com inocentado. certeza. Tá? Então eu vejo o quanto é importante a gente trabalhar essa questão. E só para completar, ele tem um Sol em conjunção com Plutão. O Sol dele em Virgem está de mão dada com Plutão. Então há ali uma intenção desse Plutão de fazer uma transmutação da vida dele. E às vezes as experiências com Plutão, elas são de morte e renascimento. Entendeu? É um virginiano que Uhum. veio para passar de mão dada um processo de transmutação. Né? Então a gente não sabe o que vem por trás, o que vem de pano de fundo, e nem nos cabe também julgar. Claro. E sim aprender. E, Fala. e me vem um olhar, Cris, agora, a partir das constelações familiares, que é o seguinte, ó. Uhum. Tu imagina o que deverá ser processado em pensamento e palavras de um filho que é explorado pelo próprio pai como ele foi. Uhum. Eu não consegui encontrar nada seguro a respeito disso, mas existem especulações de que o pai do Michael Jackson teria tratado ele com hormônios na época da adolescência para que ele não engrossasse a voz. Uau. Porque Imagina. ele amadureceu com a mesma voz infantilizada. Tanto que a gente ouve ele nas Sim. entrevistas, né? E ele era assim super doce e tal, super suave nas suas colocações. Só que se tu tá ouvindo ele sem saber que é ele, tu acha que é uma criança que tá falando. Claro. Tem algo aí realmente desse fundo de pano de tudo que ele passou como criança, né? E que ele levou, né? Talvez Claro. ele, aquilo que tu conversou comigo hoje de tarde, a questão da casa essa que tu falou, que tem muito, tá muito relacionado com Peter Pan, é aquela criança que não Ah, sim. cresceu, né? Uhum. Ele Sim, ele ficou, pôs o nome das propriedades de Neverland, que é a Terra do Nunca, que é o lugar onde vive o Peter Pan, que é eternamente criança, né? Que não cresce. claro, que não cresce, que não amadurece. E ele pode ter ficado, de alguma forma, a alma dele presa
essa situação infantil que não permitiu que ele fizesse esse crescimento, né? Uhum. Exatamente. E Pode aí eu continuar. quero colocar uma questão aqui, ó, para mais uma vez demonstrar o quanto ele era leonino e brilhante, que quando começou a apresentar o vitiligo, quando a gente pensa no Michael Jackson, o que é a primeira coisa que vem à cabeça, assim? Vem a dança dele Uhum. e vem a luvinha brilhante que ele usava, Brilhante né? já diz tudo. Brilhante já diz tudo. E olha só, por que ele botou aquela luvinha? Porque o vitiligo começou a aparecer nas mãos. Então, se uma pessoa da minha cor tem vitiligo, aquilo não fica tão gritante. Mas ele era um cara negro. Então, qualquer mancha de vitiligo na mão dele talvez fosse aparecer primeiro que ele, quando ele chegasse no palco com um microfone na mão, né? Perfeito. E aí, o que ele fez? Ele colocou uma solução criativa e brilhante Brilhante. para, literalmente, né? Para lidar melhor com esse sintoma que ele estava apresentando. Claro, e a gente sabe que, por exemplo, ele tem uma lua em peixes de 6, tá? E a lua em peixes de casa 6, ela, nós sabemos que a casa 6 é saúde e doença, tá? Então, se eu tenho uma lua ali, provavelmente a minha saúde, a gente sabe que isso é geral, mas nesse caso mais ainda, a saúde dele vai estar muito relacionado com as emoções dele. E Uhum. né, ela vai se refletir muito como que uma sinalização. E é uma lua em peixes, existe uma sensibilidade muito grande numa lua em peixes, no sentir de uma forma muito guardar mágoa, ser muito sensível. Então, ali, a casa 6 é saúde e é rotina, né? E geralmente, eu estava pesquisando, esse vitiligo pelas pesquisas e pelos estudos, tem muito a ver, no fundo, por um estresse, por questões familiares. Olha E ele só. viveu uma questão de estresse, uma pressão muito grande desse pai, desse entorno familiar, que uma criança de 5 anos praticamente sendo obrigada a viver uma rotina, né, estressante, porque era uma rotina diz que o pai exigia muito dele de ensaio, de apresentação. Então, a gente vê que no fundo, com essa lua que ele precisava, porque uma lua de casa 6, onde a gente tem lua, a gente necessita de um respeito a uma rotina. Uma Uhum. rotina, entre aspas, materna, em que eu me sinta nutrida, porque casa 6 é rotina. Todo mundo que tem um sol de casa 6, é importante que respeite a sua rotina. Porque aqueles momentos de rotina, então quando há uma pressão externa sobre essa rotina, afeta o emocional. Como havia um pai um pouco, entre aspas, o negativo do Capricórnio opressor, exigente, ríspido, saturnino, né? Porque o Capricórnio tem essa coisa muito saturnina, muito de Uhum. castigo. Inclusive, ele era, entre aspas, castigado no sentido de que se ele não cumprisse aquela rotina, tá? E Uhum. aí pega uma lua hipersensível aí, como é que não vai, em algum momento, o corpo dele tem que expressar esse estresse. Aí vem uma Claro, doença de pele, né? Há um estresse claro. muito grande. Uhum. Perfeito. E a questão da formação do imaginário infantil, que também é algo assim que deve ser tão preservado, né? É, ele Uhum. e os irmãos tocavam na praça, no parque, na igreja e em casas noturnas, em casas de strippers. Então, imagina, com 5, 6 anos de idade, Claro, exposto a esse mundo adulto, né? e o mundo. Sem sequer capacidade de processar aquilo que ele estava assistindo, né? Não, e exposto, a gente tem que ver que exposto o seu emocional, com essa sensibilidade Uhum, toda, eu vou para um lugar desses, né, que eu nem sei lidar. Uma lua em peixe tem muita sensibilidade de uhum, ambientes, né, de quem está ao redor. Então, realmente, não tem como não desencadear algo mais forte.
né? E que ele Exatamente. lutou uma vida inteira com essa doença, né? Que o Uhum. acompanhou, certamente muito ligado ao seu emocional. E Claro. eu tenho uma observação para fazer, por exemplo, isso é uma coisa muito simbólica, tá? Para que as pessoas entendam. Não sei se vai dar para entender. Quando a gente fala no signo de Virgem, o signo de Virgem, se tu olha, assim, o que que é o Virgem? Virgem é aquele intocado, tá? É branco, Puro. puro. Inclusive, um ascendente em Virgem, geralmente são pessoas bem branquinhas, tá? Tanto Câncer como Virgem, porque é Câncer é a Lua, são branquinhos. Eles trazem um aspecto de pureza, do branco, de limpeza, tá? Uhum. E por fundo, então há uma busca do virginiano por essa pureza, há uma busca inconsciente de ir purificando tudo. Tanto que a gente fala de questões de alimentação, são pessoas que buscam ser saudáveis na sua alimentação, porque eles querem purificar esse corpo, tá? Há uma Uhum. intenção, né, de deixar esse corpo limpo, esse corpo purificado. Então, quando tu pega uma doença dessas, é, a, são manchas brancas, entende? Inconscientemente há uma busca aí, porque se eu não elaboro dentro de mim essa questão virginiana, que é uma questão que eu considero bem forte, eu vou indo para esse universo de busca dessa purificação, tá? Não Nossa, sei se que dá para forte, né, entender. Não sei se dá para entender. Claro, a, a, Camila? a pele vai expressando essa necessidade de limpeza, né? E aí, por Claro. exemplo, minhas mãos estão ali com aquela doença. O que é uma maior. Porque se a gente falar do. E não é falar do virginiano, mas da energia desse signo, porque ela está no nosso mapa. Quando eu boto uma luva, eu me protejo desse contato com o mundo. Porque muitos dos virginianos desenvolvem, se eles não cuidam, o toque. Desenvolvem Uhum. essas manias por limpeza, tá? E que elas vão para um extremo perigoso, que é bom eu analisar que medo eu tenho tanto intrínseco dentro de mim que eu tenho que ter tudo limpo. Claro que aí vai aquela investigação, os florais, é um processo Claro. todo, tá? E Coragem para fazer. bah, e muita. E quando tu falou da questão desse astro, ele tem um Júpiter em conjunção com Netuno. Júpiter é expansão. Ah, esse é um aspecto dele. Onde eu tenho Júpiter, eu me expando. Então, de mão dada com Netuno. Netuno é pura arte. O Júpiter pegou Uhum. esse talento dele e jogou para o universo. Toma, é teu. A- Assim como Netuno também é o acesso ao mundo interior, né? Então quer Claro. dizer que o Júpiter tocando ali é como se ele tivesse um imenso portal aberto para o mundo interior, como se ele trafegasse na vida real, mundo interior, né? E aí nesse caso fica potencializada essa necessidade desse trabalho interno para evitar que o corpo responda por essas coisas, né? E também fica. E também fica potencializado um assunto delicado, que foi a morte dele de overdose. Uhum, com certeza, porque um Netuno é um convite ao escapismo. Netuno, total! Né? Eu É. não consigo. E ele teve uma enorme oportunidade de extravasar essa questão do Netuno através da arte dele. Mas Uhum, talvez não tenha conseguido o oposto ali do Peixes, da espiritualidade, porque ele uhum, morreu de overdose. É o excesso do medicamento, porque eu não consigo até me acessar, né? Quando eu claro. tomo medicamento demais, quando eu me drogo, tem muito a ver com Netuno, com Peixes. Eu não consigo viver na minha realidade. Eu não consigo acessar o meu interior e ter essa coragem, né? Então, E aí, bah, assim, ó, moral da história, que o cara me parece ter sido atormentado pelos seus fantasmas internos, claro. numa, em verdade que todos nós somos, mas ele é
demonstra assim um grau elevado desse tormento, tanto que acaba morrendo por overdose de medicamentos para insônia e ansiedade, né? Total. Então ele tinha um desejo imenso de fugir daquelas questões que atormentavam ele. E tem uma outra coisa que me chama muito a atenção no mapa dele aqui. Não sei se eu já posso trocar de assunto, Cris. Sim, vai que eu te Tá. acompanho. Assim, ó, nós temos 3 casas que são energia de terra, né? Casa 2, casa 6 e casa 10. São casas Uhum. que falam da forma como a gente materializa a nossa vida, né? Uhum. E olha só, essas 3 casas no mapa do Michael Jackson, elas estão ocupadas por signos de água. Uhum. E essas 3 casas têm formando um triângulo perfeito no mapa dele, Uhum. Netuno, que fala das nossas profundezas psíquicas, Lua, que fala da nossa estrutura emocional, e meio do céu, que fala do nosso trabalho. Então, quer Perfeito. dizer, tudo aquilo que ele. E tudo isso aí ainda está tocadinho de leve por Júpiter ali, tá? Sim. Que é o planeta da expansão. Então, assim, ó, tudo o que o mundo interno dele ofereceu para a arte dele foi transformado em dinheiro. Só Perfeito. que o Michael Jackson passou a vida inteira enriquecendo e falindo, enriquecendo e falindo. Hum. Por quê? Porque só tinha água ali. Claro, não, A não. forma dele de lidar com a matéria é totalmente sentimentalizada. Claro, e não é fácil tu encontrar um Mas, equilíbrio. Claro, claro com que não. certeza. Então, imagina assim, ó, imagina uma pessoa com todo esse tormento interno, com todo esse movimento interno, com essas coisas todas para processar. E aí, é, me veio um negócio na cabeça agora meio. Sabe que é uma das coisas, uma das relíquias que o Michael Jackson tinha em Neverland? Ele tinha uma máscara mortuária de não sei quem lá da Idade Média. Ah, é? Uhum. Uau. Então, olha como o dinheiro dele serviu também para ele processar esse Netuno de casa um aqui. Total. Claro. Perfeito. E tu sabe que tu falando ali na. Deixa eu ver um dia com uma anotação. Vai falando, desculpa, vou procurar uma anotação que eu fiz aqui. Não, então Uhum. deixa eu perguntar, quem é que está aí, se estão gostando, se estão Uhum. entendendo, Sim, se estão se entendendo. está ficando claro ou se tem alguma dúvida. É, é interessante assim a gente colocar esse olhar da astrologia para uma vida de quem a gente já conhece, ó, tem os coraçõezinhos subindo aí, ó. Obrigada, gente. É interessante a gente olhar quando a gente já conhece a história da pessoa, tá? Porque aí a gente vai comprovando o quanto a astrologia é fruto de muita observação ao longo de milhares de anos, tá? E vocês precisam ter também, assim, ó, muito, muito claro que a astrologia não funciona só na nossa cabeça. A astrologia nos toma a serviço daquela pessoa a quem a gente está atendendo, né, Cris? Com certeza. Porque muitas vezes, eu hoje, quando me apresento como astróloga, quando as pessoas ligam pedindo informação sobre o meu trabalho, eu digo assim: olha, eu consulto os livros, mas eu também ouço as vozes da minha cabeça, tá? Porque eu acho que quando a gente se propõe a fazer um trabalho mais espiritualizado, a gente precisa sentir essa liberdade. E aí vamos aproveitar que Uhum. tem bastante virginiano aqui, que Sim. virginiano é muito mental,
Assim como o Michael Jackson, olha só o que eu vou pegar do Michael aqui para dizer para vocês. O Michael Jackson tinha um portal aberto para o seu mundo interno, mas ele tinha um sol em virgem. Será que de alguma maneira ele acessou a sua verdade? Será que de alguma maneira ele teve a coragem de acessar? E outra coisa, ele tinha Quiron de casa 5. O Quiron é o nosso curador ferido. É aquilo onde a gente veio para curar em nós e no mundo. E nas pessoas que estão próximas de nós. É uma ferida profunda na nossa alma. E a casa 5 fala dos valores do signo de Leão. Da própria dignidade. E fala da criança, da nossa criança interna. Interna também. E ele. Então, olha só. Desculpa, vai, meu amor. Tá, só para concluir. Não, olha só, o cara tinha um mundo interno riquíssimo. E ele soube usar isso em favor da sua profissão, da sua arte. Porém, olha o final da vida dele e o que ele nos mostra. Ele agiu aqui, porque nas vezes que ele agiu com o coração, construindo uma propriedade chamada Neverland, por exemplo, ele estava atrás de uma cura material para dores da alma. Com certeza, com certeza. Então, hoje a gente olha para... Só desculpa, Cris. Não. Hoje a gente olha para trás e, gente, foi um ser humano profundamente atormentado. Sim. E esse Quiron aí, se a gente olhar o mapa dele, ele tem um Quiron de casa 5, naquela criança ferida também, né? A criança interior ferida. E em Aquário, né? Aquário tem a ver com a casa 11, que ele veio com esse resgate, com esse sol. Então ele fez aí uma caminhada entre buscar, trazer para o mundo, resgatar essa dor. Ele foi buscando, foi procurando, né? E aí a gente vê, se tu olha o desenho da mandala dele, ela se forma um diamante em direção a todo esse sol e essa casa 11. Então, porque ele entregou uma coisa muito preciosa para o mundo. O legado dele é um diamante, né? Ele tentou, ele buscou como todo mundo, né? Tá numa busca, mas é fazer esse equilíbrio interno, né? E muito interessante, quando a gente começou a live, essa questão de juntar esse virgem com esse peixes e encontrar o caminho do meio. Não ficar só no racional, nem só no espiritual, tá? Nem só nesse mundo que eu perco da ilusão e vou para... Mas eu tenho que integrar essas duas coisas, que é isso. Sempre o caminho do meio me traz equilíbrio. Os extremos nos perdem, né? Mas quando eu vou para o caminho do meio, né? Por isso que a gente fala, juntar a mente com a espiritualidade. Aí eu encontro um caminho que ele se perdeu um pouco também, né? E que a gente sente, né? Com certeza. Não sei se perdeu, ou não sei se em algum momento ele teve a oportunidade de acessar, né, Cris? Foi atropelado pela vida, né? Sim, vai tu saber, né, o que realmente a vida tem isso, né? E é um Netuno também de casa ali em Escorpião, né, na entrada da casa 2, é um Netuno que eu tenho todo esse talento, mas talvez eu não consiga enxergar qual é o meu verdadeiro potencial. Essa alma sofrida, com um talento enorme, mas às vezes com um Netuno que não enxerga tudo isso. Claro. Não é uma coisa fácil, né? Realmente a vida dele foi um desafio. Total. Tremendo. E olha só, tem um vídeo antigo que mostra, até acho que foi um documentário que foi lançado em seguida que ele morreu, porque quando ele faleceu, ele estava lançando uma turnê nova, né? Estava ensaiando para uma nova turnê mundial. E aí, nesse vídeo, aparece um momento assim, ó, tá acontecendo o ensaio, daqui a pouco ele para, e aí com aquela vozinha bem infantil e aquele jeitinho assim, todo, né, delicado de falar, ele diz para os músicos assim, olha só, vocês fizeram assim, mas e quem sabe se vocês fizessem assim ou assado? Gente, isso aí
eu enxergo ali, ele tem um ascendente em Libra, né? Olha. Que é uma elegância, né? Essa busca pela harmonia, esse evitar o confronto, porque ele era um astro, ele era um rei, ele era o rei do pop. Ele podia dizer para os músicos assim, ó, façam assim porque eu quero que seja feito desse jeito. E o quanto ele evoluiu nisso, quando tu fala dessa delicadeza, né, no trato do outro, que ele vinha nessa encarnação com um nó do norte em Libra, tá? Um Uhum. nó do norte retrógrado e que tem a ver com o nó do sul em Áries. Quer dizer, quando eu venho com o nó do norte em Libra, geralmente, pelo que a gente atende, a pessoa ela vem com muita energia de vida passada de ter sido muito ariano com o outro, muito egoísta, até mesmo agressivo, tá? Porque o Áries, aquela parte mais puxada, pensando muito em si, o quanto ele conseguiu fazer essa evolução de que quando ele estava com o outro, ele procurava ser mais gentil, mais Uhum. harmonioso, né? Isso é um resgate de uma vida passada. Então, É. com certeza. E, Muito educado e elegante, é verdade. Como um e virginiano. ele, é, e assim, ó, eu encontrei também nessa biografia breve dele um fato que eu achei muito curioso e que demonstra que, apesar de atormentado, ele tinha um bom coração. Uhum. Em 84, ele estava gravando um comercial de televisão para Pepsi, tá? E aconteceu um acidente e ele sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau nesse acidente. E ele recebeu uma indenização de US$ 1 milhão da Pepsi e ele reverteu todo esse valor dessa indenização para criar uma associação para crianças vítimas de queimaduras, tá? E aí também está o Quiron e Aquário dele, porque pelo seguinte, ó, Aquário não se comove com os sentimentalismos pessoais. Mas, se ele puder resolver o problema de todas as crianças americanas queimadas, ele vai lá e faz. Social. Uhum. O social, ou aquele olhar humanitário, tá? Uhum. Outra coisa, lá pelos anos 80 também, um projeto que até hoje toca na internet e a gente se arrepia. Ele Hum, reuniu grandes nomes da música para gravar We Are the World. nem me E fala. aí, Aquilo e lá qual é uma era coisa né? E de qual era o arrepiar. objetivo dele ali? Era chamar atenção para a fome na África e reunir recursos para, de alguma maneira, colaborar com aquilo. Então, o Kiron, ele vem nos chamar atenção para aquilo que a gente tem para curar. Perfeito. Só que olha o que o Kiron dele dizia. Era um Kiron de casa 5 que dizia assim, ó, é contigo o negócio, é com a tua criança interior, mas era em aquário. Aquário lança o olhar assim lá longe, lá no todo. Claro. E de certa. Então, Com fica certeza. sempre a pergunta, será que ele teve a oportunidade de conectar com a sua verdade interior? Eu acho que de forma. Dentro de toda essa situação que ele viveu, por exemplo, esse Kiron, quando ele faz essa música que leva o pessoal a. Que é uma música, uau, né? Que leva o pessoal a olhar para a África, esse acidente que ele teve, que leva ele a fazer essa doação, ele vivenciou o Kiron de uma forma muito concreta. Quando eu curo o outro, vou sendo curado. Dali ele estava buscando uma cura. Quando ele fazia esses movimentos, né, solidários, ele fazia movimentos de cura também interna, tá? Então houve essas buscas todas de conexão, eu acho, né? Com certeza. Bah, realmente. Eu já admirava ele como artista. Sim, ele é admirável como E, artista. e piscianamente eu já tinha ele em alta conta, mas depois que a gente pega o mapa dele para olhar e confrontar com a história da vida dele, olha,
uma criatura que veio para cortar um dobrado. E eu acho que por isso a gente, né, a gente tem que aprender a sair dos julgamentos, né? Aprender a não julgar tanto as pessoas. E, por exemplo, o quanto ele atraía essas coisas, por exemplo, queimadura de pele. Pele. Tudo tá na pele. Que louco, né? O quanto havia porque queimar a pele, né? O quanto eu tô sofrendo, o quanto eu atraía né, aquela dor na minha pele. Muito louco. É isso aí. E onde nós temos o signo de peixes no nosso mapa, a gente tem uma tendência ao auto-sacrifício e ao auto-martírio. E ele tinha na casa 6, que fala de rotina, qualidade de vida, saúde, cotidiano. Então, com aquela lua ali, uau, E ainda com uma lua ali para potencializar. potencializa Gente, muito. tem alguém aí ainda? Estão tão quietos. Eu achei meio tensa essa live de hoje, tu não achou, Cris? É que o fundo de pano dele não é suave. Né? Ela Não, não é muito deveria, não, a intenso. gente não ia conseguir, a gente mergulha no interior dele, né? Porque quando tu enxerga o mapa, tu tá mergulhando na alma de alguém, né? Alguém que permeou por muitas coisas aí que são coisas de pele, de emoção, né? E, Ó, estão acordadas, de vez em quando sobe um coraçãozinho aí, ó. e a minha última fala, que eu disse que hoje de tarde eu estava na meditação sobre esse assunto para a gente entrar para as perguntas, é quando Jesus esteve aqui na Terra, porque uma coisa muito de virginiano que nós estávamos conversando hoje, eu e a Paty, questão da alimentação, o quanto é importante para eles preservar uma alimentação saudável e pura, tá? E o quanto a gente tem que refletir, tá? A nível de consciência. Quando Jesus esteve aqui na Terra, os judeus, né, e não estou criticando o judeu porque eu amo Israel, eles criticavam muito Jesus porque eles chamavam de que Jesus era comilão. Esse é um termo que tem na Bíblia. E Jesus se sentava, jantava com os discípulos, com as pessoas que convidavam ele, né? Ele realmente comia, desfrutava da comida. E eles chamavam ele de comilão. Numa dessas ocasiões que ele foi chamado de comilão, ele disse assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, e sim o que sai da boca. Isso é Então, fortíssimo. então às vezes a gente fica tão preocupado com o nosso corpo físico, que tem que ter comida saudável. Ótimo, não estou falando que isso seja ruim, não. De jeito nenhum, até porque o potencial do virginiano para isso são profissionais tremendos, que eu diria que contribuem enorme para o mundo. Mas às vezes eu esqueço que o que pode contaminar é o que sai daqui, ó, da minha boca. É o que eu falo. Aí que tá a E questão. aí, e aí podemos ampliar para o seguinte: lá no kardecismo a gente aprende que pecamos por pensamentos, palavras e atos. Perfeito. Então, não precisa nem falar, basta pensar. E aí me dá vontade também de chamar a atenção, Cris, para o seguinte, para a nossa autocrítica. Sim, total. Porque o nosso corpo não sabe quando nós estamos blefando. Então, quando nós nos criticamos, o nosso corpo pensa que aquilo é Verdade. a ordem dada e aquela será a missão cumprida, né? Então, Perfeito. e aí vou mencionar Jesus Cristo de novo, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Total. E aí a gente acha que vai ter condições de amar o próximo, sendo que nós não nos amamos. Essa semana eu botei uma caixinha de perguntas no Instagram, uma frase que falava alguma coisa sobre isso, né? E aí eu perguntei assim, ó, saber que o mundo te dá de volta aquilo que tu mesmo te dá, te acomoda ou te apavora? Não foi nenhuma nem duas, foram várias respostas me apavora. Ou seja, não estamos nos amando, não estamos nos cuidando. E Total. aí Uau. a gente está abrindo as portas da nossa vida
para que esse rigor se materialize, Total. É absoluto. né? Uau. Isso Uh, aí. Uau. foi tenso hoje. É, Agora, para a semana que vem, vamos ter que descobrir um mapa de um humorista para fazer. é verdade. Hoje foi, mas não tinha como. Não tinha Não como tinha não ser. como. É, Não. muito lindo e muito intenso esse mapa dele. Tem alguém aí ainda? O que estão fazendo? Querem respostas para seus mapas? Nós Claro, vamos temos lá. 10 minutinhos ainda. Com certeza. Vamos Enquanto ouvir. amo demais os virginianos, diz a Cris aqui, ó. Ah, não tem como não amar, Ah, Cris. que São lindo. top. São. Gente, olha só. Quem quiser fazer alguma pergunta a respeito do seu mapa natal, este é o momento Uhum, que a gente vai uhum. fazer essa análise aqui. Lembrando sempre que o nosso mapa é um conjunto imenso de informações, né? Não temos a pretensão de esgotar uma leitura de mapa natal. Enquanto vocês vão pensando aí e vão escrevendo as suas perguntas, nós precisamos relembrar que ainda temos vagas para o workshop Os Astros e as Crianças. Perfeito. A Melzinha, outra virginiana aí. Oh, hoje é o dia deles, ó. Meu Deus, hoje é o dia deles, Tá que não é, vendo? não é coincidência, né? É Ah, incrível. o universo arrasta, minha filha. Então, assim, ó, nós vamos estar juntas 4 noites a partir do dia 29. São terça e quinta de uma semana e terça e quinta da outra, onde nós vamos falar sobre o Sol, a Lua e Mercúrio das crianças. O Sol fala da essência da criança, Mercúrio fala da sua mente e da sua comunicação e a Lua fala das suas emoções. Perfeito. A gente diz assim, ó, a criança não vem com bula, vem, chama-se mapa natal. Então, É quando a verdade. gente conhece o Mercúrio do nosso filho, a gente sabe exatamente qual palavra a gente vai usar para acessar a cabecinha deles e para fazer a nossa DR surtir efeito. Tem crianças que a gente não pode usar a palavra sentir na conversa, Uhum, uhum. né? Em compensação, tem outras que, se a gente não usar a palavra sentir, ela não conecta conosco. Então, assim, o workshop tá Tá tchutchuco, bonito. né, Cris? Tá Tá bonito. bonito. A Tá gente está bonito. programando com muito carinho. Todo dia a gente faz uma mudancinha, arruma uma coisinha ali para ele se adequar muito à necessidade real, né? E lembrando assim, ó, o meu trabalho e da Cris é altamente espiritualizado. Então, nós vamos ter meditações, nós vamos ter Uhum. profundas reflexões, né? Vai ter aula de astrologia? Vai. Mas Vai. também a gente está programada para tocar fundo no coração, né, Que Cris? bonito, que bonito. É verdade, é tudo isso aí que tu falou. Ela colocou e você leu uma força de forças passadas em Virgem para resgate. Tu atendeu essa pessoa? Não, 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 não. Quem Você é leu eu? uma força de forças passadas. Não ficou muito claro, Gê. Vamos ver. G, O que G, a quem é? Cris, o que a Cris estava falando o que a Cris estava falando de vidas passadas, ela estava falando de nó do norte e nó do sul, Uhum. que o do Michael Jackson ali era no eixo Áries Libra. Isso, casa um e Mas 7. então não ficou bem clara a tua pergunta. Ah, no teu mapa? Ah, no teu mapa. O que que ela tem no mapa? Ah, tá. Para aí. Ela tá perguntando os nodos no mapa dela, é isso? Ah, tá. Tá, tem o mapa dela aqui, ó. Vamos lá. Cris, ela Sim, tem o nodo sul tá. em Virgem na 8 Ok, e o norte em Peixes na 2. tá. Nó do norte em peixes de 2. Tá. Falo? Caraca, tu não vai acreditar. Ah,
Ela tem um Stellium de casa 11 aqui, muito parecido com o do Michael Jackson. Mas não é nos mesmos Ah, signos, tá, Jess? Não precisa se preocupar. Mas eu cheguei a ficar na dúvida, eu disse, meu Deus, eu tô com o mesmo mapa aberto aqui. uau! Tá. Esse nodo norte em peixes de casa 2, tá? O nodo norte é o caminho que me indica para mim percorrer nessa encarnação, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar que nodos tem a ver com o equilíbrio de eixo, tá? Eu sempre comparo uma gangorra, nem para cá e nem para cá, né? Colocar no meio, tá? Então, quando eu tá me pedindo um nó do norte de peixes, está dizendo que na minha vida passada eu fui muito na questão do virginiano. Fui racional, fui mental, fui pelo lógico e as minhas, como é que eu vou te dizer? Meu raciocínio ele é que nem diz o Tomé, né? Só vendo para crer. Na vida passada, tu só acreditava se tu visse, tá? Tu não acessava muito essa questão da espiritualidade. E a gente está falando do Nodo Sul de casa 8, tá? Então tem muito a ver ali como é que eu me relacionava até profundamente com o outro, tá? Né? A casa 8 tem a ver com o meu inconsciente e tem a ver como é que eu faço essa ligação profunda. Provavelmente, lá na questão da intimidade, da sexualidade, muito crítica, muito racional, muito mental. Então, vem um nó do norte te dizendo: vamos aprender a espiritualizar, vamos aprender a acessar um mundo paralelo. Nós vivemos no mundo físico, nós não podemos fugir disso. Isso é uma realidade e uma vivência. Só que nesse mundo físico, é solicitado a acrescentar questões de espiritualidade, tá? E aí tu tem um nó do norte de casa 2. E aí a gente fala aí, por exemplo, eu, na minha percepção de sensação, tá? De mapa, deixa eu só baixar aqui. É uma questão assim, ó. Eu não sei como tu é, tá? Quem é que é a pessoa, Florzinha? Como é que é o nome dela? É a Jéssica. Jéssica, eu não sei como tu é, tá? Mas assim, ó. Quando a gente tem um peixes de casa 2, a gente sempre fala que a pessoa. Não tô falando do norte, tô falando só do peixes de casa 2, tá? A gente fala que a pessoa precisa congelar os seus recursos, porque às vezes, como é água, há uma tendência de ter que aprender a congelar. Mas eu te diria, no teu caso, aí tu tem que pensar sobre ti. Aprender, uma das coisas que eu vejo no teu caso, eu não sei como tu é, tá, Florzinha? É aprender a praticar, através dos teus recursos, caridade. Porque tu vem de uma casa 8 de recursos lá de casa 8 recursos dos outros, tá? Então, De apego. com certeza, escorpião, daquele apego à matéria, ao dinheiro, ao recurso. E a gente tem que entender que o que eu ganho de recurso financeiro, energia. E essa energia, ela tem que ser compartilhada, tá? Eu sempre digo, a gente ganha 100%, enfim, seja salário mínimo, seja o que entra de recursos para a gente. Deus nos dá 100%. Às vezes, para fazer uma caridade é um sacrifício. 10%, que é o que a gente fala de dízimo, que eu digo dízimo, eu digo o dízimo da vida, tá? Claro. É de dar, de doar. Então, às vezes é difícil. Como é que tu ganha 100% e não consegue dar 10%? Eu pergunto. E tanto apego tu tem que tu não consegue. Então, uma das coisas que eu diria para ti porque tá falando num nó do norte em peixes de 2. Peixes é caridade, é solidariedade. Achar uma causa que tu possa ajudar financeiramente. Não sei se isso é difícil para ti. Porque às vezes com o nó do norte aí, mas é um caminho a tu pensar sobre isso. E esse teu nó do norte é um grande talento. Não sei o que ela faz de trabalho. É Nutri, né, Jess? Ah, ela é É nutricionista? Nutri. É. Tá. Ela agregar nessa.
Não sei se ela tem, deve ter, porque se ela está na live aqui é porque agregar questões de terapias alternativas para ganhar recurso, Uhum. ó. Entende? Porque é um peixe de casa 2, o teu recurso ou vem através da música, da espiritualidade ou de coisas alternativas. Então, se ela agrega aí nesse, né, é como se ela agregasse até a espiritualidade para ganhar recursos, entendeu? Porque é um potencial muito grande dela. Ela tem, né, o peixes aí dá um potencial enorme de acessar o recurso dela para ganhar dinheiro vem muito por aí. É. Não sei se ela. E olha só como a astrologia é um negócio rico e pode trazer diferentes visões, e tudo vai depender do nosso grau de amadurecimento para receber esta ou aquela mensagem, né? Porque assim, ó, eu tô lendo, eu já falei várias vezes, vou fazer outra propaganda de novo. Jung e a astrologia é um troço transformador. E aí me chamou muito a atenção quando ela fala no eixo Peixes Virgem, porque aí o signo de Peixes é associado ao deus Dionísio, que era o deus do vinho. Aham. Então, existe o que que o vinho nos dá? Até certo ponto, a satisfação, o prazer, o deleite da bebida, e a partir de um determinado momento, o escapismo, a embriaguez, o perder os sentidos e ir para o mundo de Netuno e voltar Isso, 3 dias depois, né? perfeito. Então, esse convite desses nodos norte e sul aqui é se colocar. Sim, eu sou responsável, eu trabalho, né? Eu tenho meu compromisso, minha responsabilidade, mas esse nó do norte está chamando assim, ó, te concedo o prazer de ser quem tu é, De desfrutar. Isso aí. de desfrutar. E aí é claro que tem essa coisa assim de missão, de propósito de vida ali. Uhum. Mas é que às vezes a gente pensa numa coisa assim, ó. Até a gente falou isso hoje ou ontem, né, Cris? A gente dizendo assim, ó, nossa, a gente pede trabalho, mas a gente não sabe se a gente vai ter saúde para aguentar quando começa a lotar a agenda e um monte de curso e um monte de projeto e coisa, né? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de propósito de vida, a gente está falando muito mais sobre ser do que sobre fazer. E Uhum. Peixes chama muito para essa ideia do ser. Uhum. Ah, Enquanto que o signo de Virgem se preocupa, né, até para ser detalhista, ele está preso no fazer. Deixa eu só ler o que ela escreveu aqui, Cris. Vou olhar no computador que é maior. eu achei interessante o que ela escreveu. Ela disse que nela é fortíssima a música, tá? Então, por exemplo, ela poderia agregar no trabalho dela para ganhar dinheiro a musicoterapia. Se Não, não ela foi música que ela falou. foi, não é? Você lê. Não, 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 não. Sim, esse é um chamado que veio avassalador em mim nesta vida. Ah, Música. Ah, música é fortíssimo em mim. Tá, agora, olha que eu tô na letra grande aqui. Tá, não tem desculpa, Cris, problema. cortei teu Capaz. raciocínio. Então, Tá. se a música é muito forte nela, ela tem esse nó do norte, ela pode ganhar recursos se ela desenvolve um trabalho com musicoterapia dentro do trabalho dela, tá? Porque a musicoterapia é uma questão muito inteligente de trabalhar as emoções. E até eu diria uma musicoterapia voltada para a espiritualidade. Que aí ela vai para o nó do norte dela total. E ainda Claro. ganha Uau. recursos, entendeu? Porque a gente Entendi. sabe que numa terapia de musicoterapia, juntando espiritualidade, né, tem um efeito enorme. Uhum. Cris, Fala, Flor. vamos reforçar o convite, vamos dar um incentivo para esse pessoal se mexer para vir para o workshop. Sim, Tem um monte de bruxa aí, essas bruxas não se inscreveram ainda no workshop para aprender a lidar com as crianças e com a sua criança interior também. claro, e eu Vamos, acho vamos, isso. vamos oferecer um bônus hoje? Oh, total, vai lá, bora lá. R$ 50 de desconto para quem se inscrever até amanhã no workshop. Perfeito, perfeito, perfeito. E Os eu acho, astros e as crianças. Só que daí tem que dizer lá, ó. Eu estava na live ontem
Perfeito, perfeito. Para eu lembrar que eu não sei quem é que tá todo mundo aqui. E eu acho que uma coisa assim, importante desse trabalho da astrologia com as crianças isso que tu falou, a criança interior, fantástico, né? Cada um olhar para o seu mapa que for participar do workshop, o quanto essa criança interior foi desenvolvida ou não. E também que quando a gente fala, hoje eu estava estudando e montando um workshop, quando a gente fala de um signo, de uma criança, essa criança vai ficar adulta, que somos nós. Então, não tem como deslocar. A gente vai direcionar para a criança. Mas tudo que tocar ali serve para o signo, para a lua e para o mercúrio desse adulto. Tá? É que a gente tem que ter a dimensão. Estou tratando com uma criança, mas essa criança vai vir adulto. Ela não deixa de ter esse signo. Entendeu? E assim, ó, eu fiquei me lembrando de um negócio que a gente fez uma live há uns dias atrás, que aí tu me disse que eu era uma mãe muito moderna. E eu fiquei pensando sobre isso. Ela sempre porque eu não me pensando. acho. Porque... né, Cris? Sempre. Coisa séria. Depois não durmo pensando. Tadinho. É pecado. Mas eu gosto, eu sou feliz pensando. Muito bom, né? Júpiter em Gêmeos, Flávia. Então, olha só. O que acontece? Eu me dei conta que eu não sou uma mãe moderna. Mas olha que interessante a conclusão a que eu cheguei. E eu fiquei me sentindo muito confortável nesse lugar. Eu aprendi a ser mãe com a minha mãe. Quando a minha filha nasceu, eu disse para minha mãe assim, ó, a minha filha nasceu 16 de agosto, a minha mãe fazia aniversário 11 de setembro. No primeiro aniversário da minha mãe, depois que eu me tornei mãe, eu disse para ela, obrigada por tudo, que Deus me permita ser para minha filha uma pequena porção do que tu foste para mim. Ai, que bonito. O que eu estava querendo dizer com isso? Quero ser como tu. O que minha mãe foi? Rígida, metódica, não tem muita conversa. É assim, porque eu acho que tem que ser desse jeito. As crianças dobram a gente, Cristina Gomes. Tu botar um filho no mundo trabalhando o teu autoconhecimento, o autoconhecimento é uma chinelada por dia. Sim. Quando tu põe um filho no mundo, aí o autoconhecimento passa a ser um relhaço por dia. Total. O povo sabe o que é relhaço? Lá no sul a gente chama chicote de relho. É verdade. Então, o que eu fiquei pensando sobre isso? Assim, eu não sou uma mãe moderna, eu sou uma mãe esforçada. E tanto que eu uso aquela expressão que eu te digo sempre, a gente troca pneu com o carro em movimento, porque enquanto eu me curo, eu tô evitando danos nas gerações futuras. Perfeito. Né? Então, quando a gente olha para a astrologia para nós, é maravilhoso. Quando a gente olha para nós e para aqueles que estão no nosso entorno, nossa, é um salto quântico. E na vida. Claro, e é um respeito que a gente aprende a ter pelo outro, que eu acho que isso é importante. Quando eu olho para o outro e dou uma espiadinha no mapa, eu respeito aquele outro. Porque ontem eu tive uma experiência muito forte na constelação, tá? Eu representei lá alguém. E o que eu aprendi ontem nessa experiência, me vinha assim, o quanto é importante. Eu via como se eu enxergasse, sabe, moldes que tu bota, ou a massinha dentro de um molde, né? Ou aquilo que tu vai fazer algo no forno, que tem os moldezinhos, né? Tem um coraçãozinho, tem um gatinho, tem os moldes que tu coloca dentro para sair dentro do molde. E ontem o que eu senti nessa constelação, o quanto é importante, foi uma experiência assim, incrível, o quanto é importante eu não impor moldes no outro. Uau. Porque às vezes eu pego um molde e eu enxergo assim, é essa forma, tá? Eu tenho um gatinho
e eu quero esta forma, e eu boto a pessoa dentro dessa forma, e eu quero que a pessoa entre dentro do forno e se apresente para mim dentro de um molde. Só que nós não Exatamente. temos esse direito. Cada um vem com um molde que é seu próprio, tá muito no mapa, e eu preciso respeitar esse molde. Eu não posso pegar essa massa e colocar dentro do molde. Isso é uma violência. Então, respeitar o outro foi muito forte ontem. É. Eu vi os moldes, eu sentia, eu digo, e é essa coisa, não encaixa o outro dentro de moldes. Não tem esse direito, ó. É o respeito. Uau. E aí, olha só o que tu já tinha dito antes sobre a maledicência, Isso é forte. tá? Tu sabe, a minha mãe tá aí, eu, tudo que eu falo a respeito deles é com todo o amor do mundo, porque foi como foi, e foi maravilhoso. Eu não podia ter tido pai e mãe melhores do que eu tive. Ótimo. É isso aí. Mas eu não tenho nenhuma pretensão de preservar nada na minha vida, assim, porque a minha vida é um livro aberto e eu nunca arranquei nenhuma página. Uau, Florzinha. Olha só, a... olha os moldes Hum, e olha a maledicência, o conjunto da informação. Quando eu era criança, pequena lá em Barbacena, não, lá em Cruzilhada, a gente morava numa casa e do lado da nossa casa tinha uma mulher que era mãe de santo, ou curandeira, ou sei lá o que ela era, tá? Porque a gente não tinha muito conhecimento disso, todo mundo frequentava a igreja católica, que era onde a vida social acontecia. E essa mulher fazia o trabalho dela lá com um sininho. E o meu pai dizia assim, ó, já tá fulana batendo sininho. Nem ninguém ouvindo isso. Tá? Aí o que o meu pai fez? Eu não tenho herança para deixar para vocês. O que eu tenho para deixar eu estudo. Aí eu fiz uma faculdade de direito, a minha irmã fez uma faculdade de administração. Nos colocou no molde. sim, normal. É normal com esse. O que nós fizemos as duas? Se escaparam do molde. E estamos batendo sininho na vida hoje. As duas bruxas, Cris. Claro. Tu vê É como complicado. as coisas, como a gente tem que estar consciente do que está nos acontecendo, consciente do que a gente está falando, consciente do que a gente está gerando no mundo, no outro. E isso que tu fala é muito interessante, porque, por exemplo, eu também sou extremamente grata à minha mãe, né, e ao meu pai. Melhores pais do mundo. E eu me lembro que a minha mãe praticamente me obrigou a fazer magistério, tá? Porque ela disse que tinha que ter uma profissão que me garantisse. O resto depois eu escolhia, tá? E eu me lembro que no meu estágio foi muito difícil, que eu peguei, assim, né? Foi um pouco difícil com a professora que eu peguei e tal. Eu chorava todos os dias, eu chegava em casa chorando todos os dias. Pecado. Chorava. E a minha mãe dizia firme: minha filha, tu pode chorar, mas tu vai te formar. E grandes anos da minha vida, os meus recursos financeiros de sustento vieram do magistério. Claro. Muitos anos. Hoje eu fui para as terapias, né? Sou uma professora já de uma outra área, né? Já foi. Mas elas me vieram dessa estrutura que a minha mãe me deu. E Claro. é isso aí. E tá ótimo. Cris, e assim, ó, tá perfeito. Eu tenho amigos que eu fiz dentro da faculdade de Direito, eu tenho conhecimentos hoje que eu tirei daquela época, eu tenho histórias. Ainda ontem, ou antes de ontem, eu fui na Vivo resolver um negócio celular e contei uma história de uma audiência lá. Perfeito. Então aquilo faz parte do que eu sou e eu amo e honro. História. Claro. Tá. Só que o que acontece? Eu preferia não ter uma língua maledicente e não querer enfiar minha filha num molde para que ela vá direto para o que ela tem para entregar para o mundo. Te entendo, eu te entendo. Então, quando eu digo que as crianças transformam a gente, e é por isso que a gente tem que estudar astrologia infantil, criaturas de Deus. Nos ajuda e quem muito. É terapeuta, tem gente aqui que conosco que é terapeuta,
que acontece? Vai acontecer muito das nossas clientes chegarem e dizerem: ah, eu não consigo conversar com meu filho, ah, eu não consigo acessar. Daí a gente Perfeito, precisa conhecer o mapa da criança para dizer para essa mãe como é que ela vai, né? perfeito. Olha só, as meninas deram uma risada das nossas histórias aqui. Olha, Nise, todo conhecimento jamais será anulado. Com certeza, Nise, com certeza. E assim, ó, na minha trajetória, tinha uma faculdade de Direito e tinha essa experiência para passar, Total, né? total, com certeza. Agora, nós podemos caminhar para deixar um mundo para as gerações futuras onde elas tenham mais liberdade de contato com a sua verdade profunda, porque eu Claro. também sofri muito na época do direito, Cris. Eu sou justiceira. Ah, O sim, meu cliente perdia uma ação, eu chorava. O cara nem se lembrava, estava lá fazendo churrasco e eu apavorada porque o cara tinha perdido a ação, claro, claro, com né? certeza. Então aquilo me moldou, com certeza que me moldou. Mas para as gerações futuras, olha que legal a gente deixar que as bruxinhas sejam bruxinhas desde cedo. É um Por exemplo, desafio. É um né? desafio, claro. Tem que ter coragem. Uma mãe dessas Uf, tem que ter coragem. oh, Tu com tem que ser certeza. corajosa, porque a gente vem com paradigmas muito fortes. Tem que ter uma Uhum. carreira, tem que ter um dinheiro que venha certo. Isso é muito difícil de se largar. Tu tem que ter um no final do mês. Isso não é uma coisa que diga, ah, não é. É, vai São vender geração. artesanato na beira da praia. Claro, isso para um pai e para uma mãe, a gente há É, de entender que. E eu te admiro, Patrícia, como mãe. Uau, porque eu não sei se eu ia ser assim, não. Eu ainda tenho os paradigmas, tu entende? pois é. Então, Mas eu são. também tenho. Tu quer que eu te conte um que aconteceu hoje? Já passamos muito da hora, Já, mas já eu vou contar passamos. porque foi muito Tá, engraçado. E o pessoal tá aí ainda estão gostando. vamos lá então. Olha só, hoje tinha jogo do Brasil. E a minha Ah, filha sim. estuda numa escola adventista, que é um ensino Aham. maravilhoso. Eles fazem as crianças ter contato pelo menos 2 vezes por semana com a transcendência. Ela Uhum. canta em português, inglês, espanhol, japonês e libras. Ela canta uma musiquinha que diz: Deus é tão bom para mim. Deus é tão Eu, bom. eu no tempo da catequese tinha medo de Deus, Uau! né? Sério? Tive, claro. Imagina. Aí, olha a Jés, e os paradigmas religiosos são talvez os mais fortes. Olha se não Nó. são fortes, Jés, só escuta. Eu tenho uma caixa de baralho cigano vermelha, linda, assim. E aí a Raquel olha aquela caixa, porque eu deixo ela brincar com baralho cigano, ela já lê as cartas, ela faz as perguntas, ela mesma responde. Jesus, essa mulher dela. Aí a caixa linda. Ai, mãe, essa caixa é tão linda. É, minha filha, tu gostaria de ficar com ela pra ti? Sim, eu quero ficar com ela pra mim. Aí guardou lá dentro do guarda-roupa com as coisinhas dela. Aí hoje tinha jogo do Brasil e eu tô há meses com a bandeira do Brasil pendurada na janela aqui. Aí ela foi lá. Eu perguntei: tu quer levar a bandeira pra torcer? Quero. Ela foi lá e pegou a caixa do baralho cigano pra levar pra escola adventista com a bandeira dentro. Ah! É, realmente, é forte essa. Muito Aí o que eu forte. fiz? Filha, tu acha que é uma boa ideia levar a caixa do baralho cigano para a escola? Por que, mãe? Minha Hum, filha, é que a tua escola é adventista. Pode ser que as pessoas lá se sintam claro, desrespeitadas. claro. E ela me respondeu assim: acho que não, mãe. Porque os meus colegas falam sobre suas religiões que são as mais diferentes, inclusive com a professora. Eu digo, então leva, minha filha. Porque olha o que eu estou ensinando para a criança. A Seja, diversidade. mas não deixa que os outros vejam. Claro, Não foi isso que eu ensinei para ela nas entrelinhas? claro. Tu pode ser cartomante o tempo que tu quiser, desde que ninguém saiba. Mas aí é a mesma coisa que nós estivesse na Inquisição, E né? tu sabe que eu preciso contar a última coisinha para terminar. Isso que tu tá Conta. dizendo, eu tive uma experiência hoje também, assim, ó. Eu fui lá resolver uns assuntos no cartório e eu me sentei para passar umas mensagens, encaminhar, e veio uma senhora. E era uma senhora adventista, porque eu a conheço da cidade.
E eu venho de uma formação religiosa, evangélica, então eu venho ainda me desfazendo de muitos padrões, né? E eu reconheço eles dentro de mim, como ela falou, a colega aí, dos padrões religiosos, e às vezes até de julgamento, né? Porque existe, a gente tem que respeitar a diversidade religiosa e a escolha de cada um. Ela se aproximou de mim, tá? E ela me, eu tenho, foi uma coisa incrível, eu tenho um presente para ti. E ela me conhece da cidade, mas a gente não tem. Falei, que lindo, sim, eu vou lá no meu carro, agora eu vou entrar ali, tu me espera um pouquinho que eu vou trazer uma coisa para ti, um livro. Falei, tá. Aí eu pensei, um livro. Eu pensei assim, um livro, né? Um livro adventista, eu não sei lidar muito com isso. Eu pensei para mim, né? E aí eu digo, não, Cristina, nada não acontece na vida da gente por acaso. Deve ter nesse livro alguma mensagem para ti, Uhum. porque Deus é assim. E aí ela sentou do meu lado e disse, olha, eu só dou esse livro para pessoas especiais e tal e tal. E aí eu disse, sim, eu quero lhe dar uma oferta que eu costumo fazer, a questão que eu trabalho, eu recebo, eu tenho que compartilhar. E eu quero que a senhora aceite essa oferta, porque eu sei que ela tem, às vezes, algumas necessidades, tá? E aí a gente fez a troca. Eu falei, eu fico feliz. E aí eu peguei o livro e eu pensei para mim, eu não sei, acho que eu não vou ler, não. E eu me sentei na hora da minha meditação e disse, Cristina, tem que esse livro ter alguma coisa para ti. Gente, quando eu abri o livro e ela começou a falar sobre Martim Lutero, e ela começou a falar sobre Deus nesse livro, falei, mas que coisa que eu mais gosto de ouvir sobre Deus? Falei, pronto. O quanto hoje se quebrou um preconceito meu. Não Uau. importa a religião que venha, não importa. Importa a mensagem de Deus que vem para ti. Quem sou eu para botar um molde? Um pegueirinho. Que forte, né? Muito. E eu tô com um livro lá, tá junto com as minhas meditações que eu vou ler. O que eu preciso aprender? Bah. Sabe que tem um podcast que eu já assisti mais de uma vez, porque ele é riquíssimo, que os entrevistados são um pastor adventista, um rabino e um padre da Igreja Católica. Bah. E é uma conversa que eu tô te dizendo aqui, tô me arrepiando Uhum. inteira, Eu também. riquíssima, É porque isso são aí. diferentes olhares para a mesma coisa. E tem uma passagem que diz: há muitas moradas na casa do meu pai. Ponto. Quem somos nós para Quem julgarmos somos alguém? nós? É isso aí. Deus E usa quem aí, quer, na hora que quer e do jeito que quer. Nós não somos e burro nada. de quem não recebe. Exato. Ainda bem que eu abri o livro e vou ler. Exatamente. Bah, minha amiga. Vamos... Mas nós Não, estamos bem hoje foi louca, muito né? forte, então. Começa no Rei do Pop e termina aqui. Gente, E hoje o foi pessoal forte. firme aí com a gente, ó. Queridos, gratidão a Gente, todos. alguém quer fazer algum comentário? Olha, tem umas palminhas e uns elogios aqui para os raciocínios. É, só quero deixar uma coisa muito clara aqui, ó. Uhum. Eu e a Cris aqui somos mero instrumento do campo da egrégora que nós formamos quando nos reunimos aqui para ter esse tipo de conversa, tá? Então eu peço encarecidamente que se vocês gostam do que a gente está fazendo aqui, deem a sua parcela de contribuição, compartilhem as nossas lives com outras pessoas, comentem, marquem outras pessoas aqui embaixo agora. Durante a live não adianta porque depois os comentários se perdem, tá? Depois que ela tiver no Instagram e no YouTube, assistam de novo, se quiserem assistir, compartilhem com outras pessoas a quem vocês acreditam que essa mensagem deva chegar, Uhum. porque nós estamos aqui a serviço do, do campo que nós formamos aqui e a serviço da humanidade inteira. Total. E eu fico muito feliz quando eu gosto muito das coisas programadas, eu gosto muito de estudar e de vir programada para live, Eu pior tá? ainda que tu. Mas Uhum. quando o campo nos toma, ai, eu fico maravilhada. Meu coração vibra, tá? Uhum. Tuas palavras me confortam, querida. Gratidão. Que bom. A gente Só tá elogios feliz. aqui, só carinho.
E nós agradecemos infinitamente a contribuição de vocês, porque todo mundo que está aqui conosco é responsável pelo que apenas sai pela nossa boca, mas pertence a todas nós. Amém. Gratidão a todos que estão aqui Um hoje. beijo. Beijo, Fiquem com Florzinha. Deus. Até amanhã, 50% de bônus para quem se inscrever no workshop Os Astros e as Crianças, que começa já semana que vem e tá imperdível. Tá lindo, tá bonito. Obrigada. Beijo, fiquem com Deus. Eu Amém. agradeço também, amiga querida. Tchau. Muito coração branquinho. Que bonito esses coração branco. Beijos. Tchau, querida. Beijo, fiquem com Deus. Amém. Tchau, boa noite. Amém.